A manhã de sábado começava como todas as outras na feira livre do bairro popular de São Miguel. Entre as barracas coloridas de frutas e verduras, o cheiro de peixe fresco se misturava ao som dos vendedores gritando seus preços. Ali, no meio daquele caos organizado, estava Carolina, uma jovem de 23 anos com olhos castanhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer dia nublado. Carolina acordava às 4 da manhã todos os sábados para montar a barraca de flores que herdou da avó. Rosas vermelhas, margaridas brancas, girassóis amarelos. Cada flor era arrumada com carinho, como se fossem joias preciosas. E para ela, eram. Cada venda significava comida na mesa para ela e para a mãe doente, que dependia de remédios caros. Naquele sábado específico, algo diferente aconteceu. Um carro preto e reluzente parou em frente à feira, chamando a atenção de todos. Era um Mercedes-Benz último modelo, completamente fora de lugar naquele bairro humilde. Os feirantes cochichavam, curiosos. Quem seria? Do carro desceu um homem alto, de terno impecável e óculos escuros. Rafael Mendes, 35 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, com fortuna estimada em mais de 500 milhões de reais. Ele nunca havia pisado em uma feira livre na vida. Cresceu em berço de ouro, frequentava restaurantes estrelados e clubes exclusivos. Mas naquele dia, seu motorista havia quebrado o carro na região e ele precisava comprar flores para um evento empresarial urgente. Rafael caminhou desconfortável entre as barracas, recebendo olhares curiosos e alguns desconfiados. Seu terno Armani contrastava quando seus olhos encontraram a barraca de Carolina. Não foram as flores que o pararam, foi ela. Carolina estava distraída, arrumando um buquê de lírios brancos, cantarolando baixinho uma música no rádio velho da barraca. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, e havia terra sob suas unhas de tanto mexer com as flores. Ela usava uma blusa simples e jeans desbotado. Nada nela era sofisticado ou elaborado. E mesmo assim, Rafael ficou completamente paralisado. Ele se aproximou da barraca e Carolina ergueu o olhar. Por um momento, seus olhos se encontraram e algo inexplicável passou entre eles. Carolina sorriu com naturalidade. Bom dia! Quer levar flores? Hoje tá tudo fresquinho. Acabou de chegar. Rafael, acostumado a reuniões com empresários poderosos e nunca perdendo a compostura, gaguejou. Eu preciso de flores para um evento. Que tipo de evento? Carolina perguntou, já começando a separar algumas opções. Um jantar empresarial, ele respondeu, sem conseguir tirar os olhos dela. Carolina montou um arranjo elegante com rosas brancas e folhagens. Suas mãos trabalhavam com habilidade, como uma artista criando uma obra-prima. Rafael observava cada movimento, hipnotizado. Pronto, ficou lindo, né? São R$50. Rafael tirou a carteira e, sem pensar, entregou uma nota de 200. Fica com o troco. Carolina arregalou os olhos. Moço, isso é muito. Eu não posso aceitar. Por favor, Rafael insistiu. Pela primeira vez em anos, sentindo um desejo genuíno de fazer algo bom por alguém, sem esperar nada em troca. Você merece. Carolina hesitou, mas acabou aceitando com um sorriso tímido e um muito obrigada, sincero, que aqueceu o peito de Rafael de uma forma que ele nunca havia experimentado. Rafael saiu da feira com as flores, mas deixou seu coração para trás. No carro, não conseguia parar de pensar naquela garota. Nos dias seguintes, durante reuniões importantes, fechamento de contratos milionários, inaugurações de prédios, em tudo, ele só pensava em Carolina. Aquele sorriso genuíno, aquela simplicidade encantadora, aquela luz nos olhos. Uma semana se passou, e Rafael tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. No sábado seguinte, às 6 da manhã, ele dispensou o motorista e dirigiu pessoalmente até a feira de São Miguel. Vestiu-se de forma mais casual, mas ainda assim era impossível não notar que ele não pertencia àquele lugar. Quando Carolina o viu se aproximando da barraca, ela sorriu surpresa. Ué, o moço das flores voltou. E assim começou uma história que ninguém jamais imaginaria possível.
Rafael voltou à feira todos os sábados durante um mês. Sempre comprava flores, sempre deixava gorjetas generosas e sempre ficava conversando com Carolina por alguns minutos. Ele inventava desculpas, eventos empresariais, decoração do escritório, aniversário de funcionários. Carolina achava curioso, mas não desconfiava de nada. Você deve dar muitas festas, né? Ela brincou certo dia. Todo sábado aqui comprando flores. Rafael sorriu sem graça. A verdade era que metade das flores ele jogava fora, pois não tinha onde colocar tantos arranjos. Mas não conseguia ficar longe dela. Cada conversa, mesmo que breve, era o ponto alto da sua semana. Com o tempo, as conversas foram ficando mais longas. Carolina contava sobre a mãe doente, sobre como a avó havia lhe ensinado tudo sobre flores, sobre o sonho de um dia ter uma floricultura de verdade. Rafael ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele, que estava acostumado a negociações de milhões, encontrou mais valor naquelas histórias simples. Um sábado chuvoso, a feira estava quase vazia. Carolina estava molhada, tentando proteger as flores com uma lona velha e furada. Rafael chegou com um guarda-chuva enorme e ficou ali, segurando sobre a barraca, encharcando-se para que ela e as flores ficassem secas. Você vai ficar doente, Carolina protestou preocupada. Eu estou bem, Rafael respondeu, e naquele momento realmente estava. Mais bem do que havia estado em anos. Quando a chuva passou, Carolina o convidou para tomar um café no pequeno trailer que servia aos feirantes. Era um café simples, aguado, servido em copinho de plástico. Para Rafael, acostumado aos cafés importados e gourmet, deveria ser intragável. Mas tomado ao lado de Carolina, rindo de piadas bobas, foi o melhor café de sua vida. Posso te fazer uma pergunta? Carolina disse de repente com aquela franqueza que Rafael tanto admirava. Claro. Por que você volta aqui toda semana? Eu sei que não é só pelas flores. Você é diferente de todo mundo que vem aqui. Suas roupas, seu jeito. Você não precisa vir até uma feira de bairro. Tem floricultura de luxo pela cidade inteira. Rafael sentiu o coração acelerar. Era a hora da verdade. Ele poderia mentir, inventar mais uma desculpa, mas olhando nos olhos sinceros de Carolina, não conseguiu. Porque eu venho ver você, ele disse simplesmente. Carolina ficou em silêncio por um momento, processando. Então corou levemente. Moço, eu nem sei seu nome direito. Rafael. Me chama de Rafael. Rafael, ela repetiu testando o nome. Por que você quer ver alguém como eu? Eu sou só uma menina que vende flores na feira. Você não é só nada, Carolina. Você é a pessoa mais real que eu conheci em toda a minha vida. Rafael pausou, escolhendo as palavras. Minha vida é cheia de pessoas falsas, interesseiras, que só se aproximam por causa do meu dinheiro. Mas você nem sabe quem eu sou, e mesmo assim é gentil comigo. Seu sorriso é verdadeiro, sua bondade é genuína. Você me faz lembrar que existe beleza nas coisas simples. Carolina ficou sem palavras. Nunca ninguém havia falado com ela daquela forma. Eu gostaria de te conhecer melhor, Rafael continuou, nervoso de uma forma que nunca ficava em reuniões de negócios. Posso te convidar para jantar? Carolina mordeu o lábio, hesitante. Rafael, eu acho que você é um cara legal, mas nossos mundos são muito diferentes. Você usa relógio que deve custar mais que minha casa. Eu não tenho roupa para ir nos lugares que você frequenta. Então vamos a um lugar simples. Você escolhe. Carolina olhou para ele, procurando por sinais de que aquilo era uma brincadeira cruel, mas só encontrou sinceridade. Tem uma pizzaria aqui perto que eu adoro, ela disse timidamente. Nada chique, mas a pizza é boa. Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro que seus sócios nunca tinham visto. Perfeito. Amanhã, domingo? Está bem, Carolina concordou, ainda sem acreditar. Mas eu pago minha metade, viu? Não quero favor de ninguém. Aquele orgulho humilde fez Rafael gostar ainda mais dela. No domingo, Rafael chegou à pizzaria simples do bairro. Pela primeira vez em anos, não havia seguranças, motorista ou assistentes. Era só ele, com jeans e camiseta, sentado em uma mesa de plástico,
esperando por uma menina que vendia flores na feira. E quando Carolina chegou, com um vestido simples de flores estampadas e os cabelos soltos, Rafael teve certeza. Estava completamente apaixonado. A pizzaria era modesta, com toalhas de mesa quadriculadas em vermelho e branco e um cardápio plastificado manchado. O cheiro de massa assada e queijo derretido preenchia o ar. Para Rafael, acostumado a restaurantes estrelados com sommelier e menu degustação, aquilo era completamente novo. E perfeito. Carolina chegou pontualmente, usando um vestido floral simples que ela mesma havia costurado. Não usava maquiagem elaborada, apenas um brilho labial discreto. Quando sorriu para Rafael, ele sentiu como se todas as luzes da pizzaria tivessem acendido de uma vez. "Cheguei atrasada?" ela perguntou, um pouco sem fôlego. "Não, eu que cheguei cedo demais", Rafael admitiu. Na verdade, havia chegado meia hora antes, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Eles se sentaram, e Carolina pegou o cardápio com familiaridade. "A pizza de calabresa com cebola roxa é a melhor, mas se você prefere algo mais sofisticado, tenha 4 queijos também." Rafael sorriu. Calabresa com cebola roxa parece perfeito. Durante o jantar, conversaram como velhos amigos. Carolina contou sobre sua infância, criada pela avó florista depois que os pais morreram em um acidente quando ela tinha apenas 5 anos. Falou sobre como aprendeu o nome de cada flor, o significado de cada cor, como cuidar para que durassem mais tempo. A vovó dizia que flores são como pessoas, Carolina explicou, os olhos brilhando com a memória. Cada uma precisa de cuidados diferentes. Algumas precisam de muito sol, outras preferem sombra. Algumas são delicadas, outras são resistentes. Mas todas merecem amor e atenção. Rafael escutava fascinado. Em sua vida, conversas eram sobre números, contratos, lucros. Ali, estava falando sobre flores, memórias, sentimentos. Era refrescante e assustador ao mesmo tempo. "E você?" Carolina perguntou. "Você nunca falou sobre sua vida. O que você faz?" Rafael hesitou. Este era o momento da verdade. Ele poderia continuar escondendo, mas não queria começar algo baseado em mentiras. "Eu tenho uma construtora. É uma empresa grande." "Que legal. Você constrói casas?" "Prédios, geralmente, comerciais e residenciais." Carolina sorriu. "Deve ser gratificante, né? Construir lugares onde as pessoas vão morar, trabalhar, fazer suas vidas." Rafael nunca havia pensado assim. Para ele, eram apenas números, projetos, lucros. Mas ouvindo Carolina, começou a ver diferente. "Sabe, eu nunca tinha pensado por esse lado", ele admitiu. "Para mim sempre foi só negócio." "Mas é mais que isso", Carolina disse animada. "Você está criando espaços onde famílias vão celebrar aniversários, onde crianças vão dar seus primeiros passos, onde casais vão discutir e se reconciliar. Você está construindo vida." Aquela perspectiva simples e bonita tocou Rafael profundamente. Carolina tinha o dom de encontrar beleza e significado nas coisas mais mundanas. A noite passou rápido demais. Quando perceberam, era quase meia-noite e eles eram os últimos clientes na pizzaria. O dono já estava olhando discretamente para eles, esperando para fechar. "Nossa, nem vi o tempo passar", Carolina riu. "Desculpa, eu falei demais." "Não!" Rafael a interrompeu rapidamente. "Você não falou demais. Eu adorei cada segundo. Essa foi a melhor noite que eu tive em anos." Carolina corou. "Também foi especial para mim." Rafael pagou a conta, depois de uma pequena discussão, já que Carolina insistia em pagar sua metade, e eles saíram para a rua. A noite estava fresca, com algumas estrelas visíveis no céu escuro. "Deixa eu te levar em casa", Rafael ofereceu. "Não precisa, eu moro aqui pertinho." "Eu sei, mas eu insisto. Por favor." Carolina concordou. E eles caminharam pelas ruas do bairro. Rafael notou a pobreza ao redor. Casas humildes, ruas mal iluminadas, lixo acumulado em algumas esquinas.
mas também notou a vida. Vizinhos conversando nas calçadas, crianças brincando mesmo àquela hora, música vindo de algumas casas. Chegaram a uma casa simples, pequena, com pintura descascada, mas com um jardim na frente cheio de flores coloridas. É aqui, Carolina disse. Eu mesma plantei todas essas flores. A vovó dizia que uma casa sem flores não tem alma. Sua avó era sábia. Houve um momento de silêncio constrangido. Nenhum dos dois queria que a noite acabasse. Rafael. Carolina começou hesitante. Eu gostei muito de hoje. Mas eu preciso te falar uma coisa. O coração de Rafael apertou. O que foi? Eu não sei em que mundo você vive exatamente, mas eu sinto que é muito diferente do meu. Eu não quero me iludir, sabe? Não quero criar expectativas e depois me machucar quando você perceber que eu sou só uma menina simples que vende flores. Rafael deu um passo à frente, pegando suavemente as mãos dela. Carolina, olha para mim. Você não é só nada. Você é extraordinária. Sim, nossos mundos são diferentes. Mas nesses últimos meses, desde que te conheci, meu mundo só faz sentido quando estou perto de você. Lágrimas brilharam nos olhos de Carolina. Você tá falando sério? Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa na minha vida. E ali, sob a luz fraca do poste, no jardim cheio de flores, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo doce, tímido, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Posso te ver de novo? Rafael perguntou. Eu ia ficar muito triste se você não quisesse, Carolina respondeu. E assim, sob as estrelas e rodeado de flores, começou um amor que desafiaria todas as probabilidades. Os dias seguintes foram como um sonho para ambos. Rafael e Carolina começaram a se ver regularmente, sempre em lugares simples do bairro dela. A pizzaria, a sorveteria da esquina, caminhadas no pequeno parque municipal. Rafael havia descoberto um mundo completamente novo, longe dos jantares empresariais e eventos de gala que costumava frequentar. Mas esconder a verdade completa de Carolina estava pesando em sua consciência. Ela sabia que ele tinha uma construtora, mas não fazia ideia da magnitude de seu império ou de sua fortuna. Rafael temia que quando ela descobrisse, tudo mudaria. Uma tarde, Carolina o convidou para conhecer sua mãe. Dona Amélia, uma senhora de 58 anos que parecia ter 70, estava na sala pequena da casa, sentada em uma cadeira de rodas. Ela havia tido um derrame anos atrás e precisava de cuidados constantes. Mãe, esse é o Rafael que eu te falei. Carolina apresentou com um sorriso. Dona Amélia estudou Rafael com olhos perspicazes. Mesmo doente, ela tinha um olhar aguçado que parecia enxergar através das pessoas. Então você é o rapaz que deixou minha filha toda sorridente essas semanas, ela disse, sua fala um pouco arrastada por causa do derrame. Senta aqui, deixa eu te ver direito. Rafael sentou-se na cadeira simples ao lado dela, sentindo-se mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios. Você parece ser um bom rapaz, Dona Amélia continuou. Mas minha Carol é especial, ela tem coração puro demais. Já sofreu muito na vida. Se você não tem intenções sérias, é melhor ir embora agora antes de machucar ela. Mãe, Carolina protestou envergonhada. Deixa ela falar, Rafael interrompeu gentilmente. Ele olhou nos olhos de Dona Amélia e falou com absoluta sinceridade. A senhora tem razão em me questionar, e eu juro pela minha honra que minhas intenções são completamente sérias. Carolina é a pessoa mais incrível que já conheci. Não quero machucá-la. Quero protegê-la, cuidar dela, fazê-la feliz. Dona Amélia assentiu lentamente. Bom, porque se você magoar minha menina, cadeira de rodas ou não, eu te encontro. Todos riram e a tensão se dissipou. Rafael passou a tarde com elas, ajudando Carolina a cozinhar, conversando com Dona Amélia sobre suas histórias de quando era florista também, antes do derrame. Quando estava saindo, Dona Amélia o chamou. Rafael, uma palavra. Ele se aproximou e ela segurou sua mão com força surpreendente. Eu não sei quem você é exatamente, ela sussurrou, mas eu vejo suas roupas caras tentando parecer simples. Vejo seu jeito de quem manda, não de quem obedece. Você tem segredos.
Mas vou te dar um conselho. Segredos em relacionamentos são como cupins em madeira. Roem por dentro até que tudo desmorona. Conta a verdade para minha filha antes que ela descubra por outros. Rafael engoliu seco. Aquela senhora doente, mas sábia, havia visto através dele em poucas horas. A senhora tem razão, ele admitiu baixinho. Eu vou contar. Só estou esperando o momento certo. Não espere demais. Nunca existe momento certo para verdades difíceis. Nos dias seguintes, Rafael tentou várias vezes contar toda a verdade a Carolina, mas sempre se acovardava. Como explicar que era um dos homens mais ricos da cidade? Que sua cobertura penthouse tinha mais metros quadrados que todo o quarteirão onde ela morava? Que ele jantava regularmente com políticos e celebridades? O destino, porém, não esperaria mais. Um sábado, Rafael foi à feira como sempre, mas desta vez, sem perceber, foi seguido por um paparazzi. Um jornal de fofocas havia recebido uma denúncia anônima sobre o milionário Rafael Mendes frequentando feira de bairro pobre. O fotógrafo capturou várias imagens. Rafael comprando flores de Carolina, os dois rindo juntos. Um momento terno onde ele arrumou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. No domingo de manhã, a manchete estava em todos os jornais e sites de fofoca. Milionário bilionário Rafael Mendes tem romance secreto com vendedora de feira. As fotos estavam por toda parte. Mas o pior era o tom das matérias, especulando se era apenas diversão para Rafael, chamando Carolina de caça-fortunas, sugerindo que ela havia seduzido o empresário. Carolina descobriu quando uma vizinha, com falsa preocupação, bateu em sua porta de manhã cedo com o jornal na mão. Querida, você viu isso? É você e aquele rapaz que você tem saído. Ele é milionário, um bilionário de verdade, você sabia? Carolina pegou o jornal com mãos trêmulas. Viu as fotos, leu as manchetes cruéis, viu o valor da fortuna de Rafael estimado em R$500 milhão. Seu estômago embrulhou. Rafael havia mentido, não sobre ter uma construtora, mas sobre a magnitude dela, sobre quem ele realmente era. Ela havia se aberto com ele, contado suas dores, seus sonhos, sua vida simples. E ele havia escondido um império inteiro. Pior ainda eram os comentários online. Pessoas que nunca a conheceram a chamando de aproveitadora, de interesseira, de falsa, dizendo que ela estava com ele só pelo dinheiro. Carolina sentou-se no chão da sala e chorou. Não pela descoberta da riqueza de Rafael, mas pela mentira, pela confiança quebrada e pela humilhação pública de ter seu rosto e sua vida expostos para o mundo julgar. Seu telefone tocou. Era Rafael. Ela não atendeu. Tocou novamente. E novamente. E novamente. Até que ele apareceu pessoalmente em sua porta, desesperado, os olhos vermelhos. Carolina, por favor, me deixa explicar. Ela abriu a porta, o rosto manchado de lágrimas. Explicar o quê, Rafael? Que você é bilionário e não me contou? Que me fez de idiota esse tempo todo? Eu nunca quis fazer você de idiota. Eu só o quê? Achou divertido se passar por pessoa normal? Quis ver como os pobres vivem? Não! Rafael entrou, desesperado. Carolina, eu me apaixonei por você, de verdade. E eu tinha medo que se você soubesse quem eu realmente era, você me veria diferente. Que você não me trataria mais com aquela naturalidade, que tudo mudaria. E você não acha que eu tinha direito de decidir isso? Carolina gritou, a dor se transformando em raiva. Você mentiu. Me fez passar vergonha na frente do mundo inteiro. Olha o que estão falando de mim. Ela mostrou o celular com os comentários cruéis. Rafael leu e sentiu o coração partir. Comentários horríveis. Pessoas julgando Carolina sem conhecê-la, chamando-a de interesseira, de golpista. Eu vou processar todos esses sites, Rafael disse furioso. Vou fazer eles se retratarem. Você não entende, não é? Carolina o interrompeu exausta. Não é sobre processos ou dinheiro. É sobre confiança. Eu confiei em você. Abri meu coração. E você escondeu quem você realmente é. Eu sou a mesma pessoa. O dinheiro não muda quem eu sou. Mas muda tudo entre nós, Carolina gritou.
Como eu posso saber se algo entre a gente é real? Como sei que você não estava só se divertindo com a menina pobre? Como sei que seus amigos ricos não estão rindo de mim agora? Porque eu te amo, Rafael disse, as palavras saindo desesperadas. Eu te amo, Carolina, de verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei de verdade. Carolina parou, lágrimas escorrendo. Eu também te amava, Rafael. Amava. Mas amor sem confiança não é nada. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Eu preciso de tempo, Carolina disse, a voz quebrando. Por favor, vá embora. Rafael saiu com o coração despedaçado, sabendo que havia perdido a única coisa que realmente importava. Uma semana se passou, a pior semana da vida de Rafael. Ele mal dormia, mal comia. Tentou ligar para Carolina dezenas de vezes, mas ela não atendia. Mandou flores que foram devolvidas. Escreveu cartas que ficaram sem resposta. No trabalho, seus sócios notaram a mudança. Rafael Mendes, sempre focado e implacável nos negócios, estava distraído, cometendo erros, perdendo o interesse em reuniões importantes. O que está acontecendo com você? Perguntou Marcelo, seu sócio mais antigo. Você perdeu um contrato de 50 milhões hoje porque nem estava prestando atenção na reunião. Eu perdi algo muito mais valioso, Rafael murmurou. Enquanto isso, Carolina também sofria. A feira não era mais a mesma. Vizinhos e outros feirantes a olhavam com curiosidade e julgamento. Alguns a tratavam com inveja, outros com pena. As vendas caíram. Muitos clientes regulares pararam de comprar, intimidados pela fama súbita de Carolina. Deixa eles falarem, Dona Amélia aconselhava a filha. Gente que julga sem conhecer não merece sua atenção. Mas dói, mãe. Dói muito. E o pior é que eu sinto falta dele. Mesmo depois de tudo, eu sinto falta. Então o que está te impedindo de perdoá-lo? Orgulho, Carolina admitiu. Medo. E se ele realmente estava só brincando? E se no mundo dele eu sou só uma curiosidade? Naquela noite, Carolina não conseguia dormir. Pegou o celular e, pela primeira vez em uma semana, olhou as mensagens de Rafael. Havia dezenas. Ela leu todas, uma por uma. Carolina, me desculpa. Eu errei. Te amo. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. Você faz falta. Meu mundo não faz sentido sem você. Eu entendo se você não me perdoar, mas saiba que você mudou minha vida. As mensagens eram vulneráveis, honestas, doloridas. Não eram as palavras de alguém brincando. No dia seguinte, Carolina estava na feira quando uma mulher elegante de uns 60 anos se aproximou da barraca. Vestia roupas caríssimas e joias discretas, mas claramente valiosas. Você é Carolina? A mulher perguntou. Sim. Posso ajudar? Meu nome é Helena Mendes. Sou a mãe de Rafael. Carolina sentiu o estômago apertar. Ah, pode ficar calma, querida. Não vim aqui para te julgar ou te afastar do meu filho, Helena disse com um sorriso gentil. Vim porque preciso te contar algo importante. Ela pegou um buquê de rosas. Posso te convidar para um café? Curiosa e nervosa, Carolina aceitou. Elas foram ao mesmo trailer onde Carolina e Rafael haviam tomado café juntos semanas atrás. Você deve estar se perguntando por que a mãe dele veio até aqui, Helena começou. A verdade é que Rafael está destruído. Em 35 anos, nunca vi meu filho assim. Nem quando o pai morreu. Carolina ficou em silêncio, ouvindo. Rafael cresceu em berço de ouro, é verdade, mas foi uma infância solitária. O pai era obcecado por negócios, eu vivia em eventos sociais. Ele cresceu cercado de luxo, mas vazio de amor. Quando virou adulto, se tornou igual ao pai. Frio, focado apenas em dinheiro e poder. Helena pausou tomando um gole do café. Até que ele te conheceu. Pela primeira vez em anos vi meu filho sorrir de verdade. Ele ligava para mim contando sobre você, sobre as conversas de vocês, sobre como você via o mundo de forma diferente. Você o humanizou, Carolina. Mas ele mentiu para mim, Carolina disse baixinho. E ele está profundamente arrependido. Mas você precisa entender. Rafael nunca foi amado por quem ele é. Sempre foi pelo dinheiro, pelo poder, pela influência.
Mulheres se aproximaram dele a vida inteira interessadas apenas no que ele podia oferecer. Quando te conheceu, você não sabia de nada disso, e mesmo assim gostou dele. Ele teve medo de perder isso. Carolina sentiu os olhos marejarem. Não estou pedindo para você perdoá-lo. Helena continuou. Essa decisão é só sua. Mas vim aqui porque uma mãe reconhece quando o filho encontra seu verdadeiro amor. E você é o verdadeiro amor do Rafael. Disso eu tenho certeza. Helena se levantou para ir embora, mas antes colocou um envelope na mesa. Isso é para sua mãe. Rafael me contou sobre a condição dela. É o contato de um médico especialista, um dos melhores do país. Ele já está esperando a ligação de vocês. O tratamento está totalmente pago. Eu não posso aceitar isso, Carolina protestou. Não é caridade, querida. É amor. Rafael fez isso antes de vocês brigarem. Estava só esperando o momento certo para te contar. Ele não quer nada em troca. Só quer que sua mãe fique bem. E Helena saiu, deixando Carolina em lágrimas, segurando o envelope. Naquela noite, Carolina ligou para o médico. Era verdade. Tudo já estava agendado, pago, organizado. Um tratamento que poderia ajudar sua mãe a recuperar movimentos, talvez até voltar a andar. Carolina percebeu que havia julgado Rafael muito rapidamente. Sim, ele havia mentido sobre sua riqueza. Mas suas ações mostravam um coração genuíno. Ele não estava tentando comprá-la. Estava tentando ajudar a pessoa que ela mais amava no mundo. Mas o orgulho ainda a impedia de ligar para ele. Até que algo aconteceu que mudaria tudo. 2 semanas após a briga, Carolina estava fechando a barraca quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Carolina? Aqui é Marcelo, sócio do Rafael. Você precisa vir ao Hospital São Lucas. É urgente. O coração dela disparou. O que aconteceu? Rafael sofreu um acidente. Está na UTI. Carolina largou tudo e correu. Pegou um ônibus, depois um táxi com os últimos reais que tinha. Chegou ao hospital desesperada, com o coração martelando no peito. Na sala de espera da UTI, encontrou Helena, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Ao ver Carolina, ela se levantou e as duas se abraçaram. O que aconteceu? Carolina perguntou, tentando segurar as próprias lágrimas. Ele estava dirigindo, Helena explicou com voz trêmula. Testemunhas disseram que ele estava distraído. Não viu o caminhão. A batida foi forte. Os médicos disseram que as próximas 24 horas são críticas. Carolina sentiu as pernas bambearem. Eu posso vê-lo? Apenas família na UTI. Mas... Helena pegou a mão de Carolina. Você é família para mim. Vem. Elas entraram na UTI. Carolina não estava preparada para o que viu. Rafael, sempre tão forte e imponente, estava pálido na cama de hospital, conectado a diversos tubos e máquinas. O som do monitor cardíaco ecoava no quarto. Carolina se aproximou devagar, pegando a mão dele. Estava fria. Rafael, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo livres. Eu estou aqui. Por favor, volta. Por favor. As horas se passaram. Carolina não saiu de perto da cama, segurando a mão dele, conversando, implorando para ele acordar. Helena trouxe café, comida, mas Carolina mal tocou. Por favor, não me deixa. Ela chorava. Eu fui orgulhosa. Fui tola. Eu te perdoo. Eu te amo. Sempre te amei. Só acorda, por favor. Na madrugada, o monitor começou a apitar de forma estranha. Enfermeiras correram para dentro. Carolina foi empurrada para fora do quarto. O que está acontecendo? Ela gritou desesperada. Por favor, aguarde do lado de fora. Uma enfermeira disse antes de fechar a porta. Carolina caiu de joelhos no corredor, rezando como não fazia desde criança. Helena se juntou a ela e as duas mulheres choraram juntas. Depois de 20 minutos que pareceram uma eternidade, o médico saiu. Ele está estável, anunciou. E tanto Carolina quanto Helena soltaram o ar que estavam segurando. Foi um susto, mas ele respondeu bem. Os sinais vitais estão melhorando. Acredito que ele vai acordar em breve. E de fato, algumas horas depois, quando o sol da manhã começava a entrar pela janela,
Rafael abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi Carolina, ainda segurando sua mão, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Carol, ele sussurrou, a voz fraca. Eu estou aqui, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Eu estou aqui e não vou sair mais. Você veio... Claro que eu vim, seu idiota. Carolina chorou e riu ao mesmo tempo. Você acha que eu ia te deixar? Eu te amo tanto. Rafael tentou sorrir, mesmo com a dor. Eu também. Te amo. Não fala agora. Descansa. A gente tem o resto da vida para conversar. Desculpa. Por tudo. Eu sei. E eu também peço desculpas. Eu fui orgulhosa. Não importa quanto dinheiro você tem ou não tem. O que importa é seu coração. E eu sei que seu coração é bom. Rafael apertou a mão dela fracamente. Não solta. Nunca mais. Carolina prometeu. Nunca mais vou soltar. E ali, naquele quarto de hospital, com o som do monitor cardíaco tocando como uma canção de esperança, eles se reconciliaram. O orgulho havia dado lugar ao amor. O medo havia dado lugar à confiança. Mas a história deles estava longe de terminar. Os maiores desafios ainda estavam por vir. Rafael passou uma semana no hospital. Carolina não saiu do lado dele um único dia. Ela levou algumas roupas e praticamente morou ali, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dele. Você precisa ir para casa descansar, Rafael insistia. Não vou te deixar sozinho, Carolina respondia teimosamente. Dona Amélia foi visitá-los, levada por Helena em um carro adaptado. Quando ela viu Rafael, ainda pálido, mas melhorando, disse: Você nos deu um susto, rapaz. Desculpe, Dona Amélia. E obrigada pelo tratamento. Os médicos dizem que eu vou conseguir andar de novo, pelo menos com ajuda. Foi o mínimo que eu podia fazer. A senhora merece. Quando Rafael recebeu alta, Helena insistiu que ele fosse se recuperar na mansão da família, onde teria toda a assistência necessária. Rafael recusou inicialmente, mas Carolina o convenceu. Você precisa de cuidados adequados. Eu vou com você. Você vai mesmo? Rafael perguntou surpreso. Vou. Aliás, está na hora de eu conhecer seu mundo de verdade, não é? E assim, pela primeira vez, Carolina entrou no universo de Rafael. A mansão era maior que qualquer coisa que ela havia imaginado. 3 andares, piscina, jardins enormes, funcionários. Ela se sentia deslocada, intimidada. Isso é muito, ela admitiu para Rafael. Eu sei, às vezes é muito até para mim, ele confessou. Mas uma casa só é um lar quando tem amor dentro, e com você aqui, isso finalmente parece um lar. Nos dias seguintes, Carolina cuidou de Rafael com dedicação. Ela aprendeu a lidar com o ambiente luxuoso, conheceu os funcionários, que rapidamente a adoraram pela gentileza genuína, e lentamente foi se sentindo mais confortável. Mas nem tudo eram flores. Um dia, enquanto Rafael dormia, Carolina ouviu conversas na sala. Era um grupo de amigos e sócios de Rafael que tinham vindo visitá-lo. Você viu a namorada dele? Uma mulher de voz aguda comentava. A menina da feira. Que situação! É óbvio que ela está com ele pelo dinheiro, um homem respondeu. Rafael está cego. Quando ele perceber que foi enganado, vai ser tarde demais. Ela provavelmente já está planejando como garantir uma pensão poupuda. Outro riu. Carolina sentiu uma facada no peito. Saiu dali com lágrimas nos olhos e foi para o jardim, onde se sentou perto das roseiras, chorando silenciosamente. Foi assim que Rafael a encontrou meia hora depois. Ele havia acordado e a procurado pela casa toda. Carol, o que aconteceu? Ela contou o que ouviu. Rafael ficou furioso. Eu vou mandar todos embora agora. Vou processar cada um por difamação. Não, Rafael, não faz isso. Mas eles te ofenderam. E daí? Carolina se levantou, limpando as lágrimas. Sempre vai ter gente julgando, falando, duvidando. Se a gente deixar isso nos afetar, a gente nunca vai ser feliz. Como você consegue ser tão forte? Porque eu sei a verdade.
Eu sei que te amo de verdade. Não pelo dinheiro, não pela mansão, não por nada disso. Eu te amaria se você fosse pobre. Eu te amei quando achei que você era só um cara comum. E eu vou te amar não importa o que os outros digam. Rafael a puxou para um abraço apertado. Eu não mereço você. Não merece mesmo, ela brincou fazendo-o rir. Mas você está preso comigo agora. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Chamou Carolina para uma conversa séria. Carol, eu preciso te falar uma coisa, algo importante. Está me assustando. O que foi? Rafael pegou a mão dela. Eu estive pensando muito sobre o acidente, sobre quase ter morrido, sobre o que realmente importa na vida. Rafael, me deixa terminar, por favor. Ele respirou fundo. Eu passei a vida inteira construindo um império. Trabalhei 16 horas por dia, sacrifiquei relacionamentos, saúde, felicidade. E para quê? Para ter dinheiro que eu mal tenho tempo de gastar? Para ter uma mansão vazia? Para impressionar pessoas que não se importam comigo de verdade? Aonde você quer chegar? Eu vou mudar tudo. Vou deixar meus sócios tocarem a empresa. Vou investir meu tempo e dinheiro em coisas que realmente importam. Em você, em fazer diferença na vida de pessoas como você e sua mãe. Quero construir algo significativo, não apenas prédios, mas esperança. Carolina o olhou surpresa. E tem mais, Rafael continuou, ficando visivelmente nervoso. Eu sei que é cedo. Sei que tivemos nossos problemas. Mas eu quase morri, Carol. E quando estava naquela cama de hospital, a única coisa que eu pensava era que eu não queria desperdiçar mais um segundo longe de você. Ele se levantou, ainda um pouco trôpego pela recuperação, e se ajoelhou. Carolina cobriu a boca com as mãos, lágrimas já formando. Carolina, você quer casar comigo? Carolina olhou para Rafael ajoelhado, segurando uma pequena caixa de veludo com um anel que provavelmente custava mais que sua casa. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Rafael, Antes que você responda, ele a interrompeu gentilmente. Eu preciso que você saiba algumas coisas. Eu não estou te pedindo para você largar sua vida, suas flores, sua essência. Não quero que você mude nada do que você é. Eu me apaixonei pela menina da feira, e é com ela que eu quero casar. Mas e seu mundo? Carolina perguntou. As pessoas como aquelas na sala, elas nunca vão me aceitar. Então a gente cria nosso próprio mundo. Um mundo onde o que importa não é quanto você tem, mas quanto você ama. Um mundo onde flores são tão valiosas quanto diamantes. Um mundo só nosso. Carolina sorriu através das lágrimas. Você sempre foi bom com palavras. Então, você vai me fazer o homem mais feliz do mundo? Carolina se ajoelhou na frente dele, ficando na mesma altura. Rafael Mendes, você é complicado, teimoso e às vezes idiota. Mas você também é gentil, generoso e tem um coração enorme escondido debaixo desses ternos caros. Isso é um sim? Sim, Carolina riu e chorou ao mesmo tempo. Sim, eu aceito casar com você. Rafael a abraçou tão forte que quase caíram no chão. Ele colocou o anel no dedo dela. Era lindo, mas Carolina mal olhou para a joia. Ela só conseguia olhar para os olhos dele brilhando de felicidade. Mas eu tenho uma condição, Carolina disse. Qualquer coisa. Eu quero continuar vendendo flores na feira, pelo menos nos sábados. É minha conexão com minha avó, com minhas raízes. Não quero perder isso. Rafael sorriu. Então todo sábado eu vou estar lá comprando flores de você, como sempre deveria ter sido. Eles se beijaram. E naquele momento, nada mais importava. Nem dinheiro, nem classe social, nem julgamentos. Só eles dois e o amor que compartilhavam. Mas Carolina sabia que o caminho à frente não seria fácil. Casar-se com um bilionário significava entrar em um mundo completamente novo, enfrentar julgamentos, lidar com a mídia, aprender regras sociais que ela nunca havia precisado conhecer. Está com medo? Rafael perguntou, lendo sua expressão. Apavorada, Carolina admitiu. Mas mais apavorada ainda ficaria se perdesse você de novo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do noivado vazou
Inevitavelmente. E a mídia explodiu. Alguns veículos romantizaram a história. Outros foram cruéis, questionando as intenções de Carolina. Um dos piores momentos foi quando Carolina leu um artigo intitulado Cinderela Moderna ou Golpe do Baú? A verdade sobre a noiva de Rafael Mendes. O artigo era venenoso, insinuando que Carolina havia planejado tudo desde o início, que o encontro casual na feira era armação, que ela provavelmente tinha outros homens ricos na mira. Carolina mostrou o artigo a Rafael, as mãos tremendo. Como as pessoas podem ser tão cruéis? Eles nem me conhecem. Rafael estava furioso. Vou processar esse jornal até eles pedirem perdão de joelhos. Não, Carolina disse, embora doesse. Isso só vai dar mais atenção. Deixa. Quem me conhece sabe a verdade. Mas a gota d'água veio quando Carolina voltou à feira naquele sábado. Ela havia decidido que não ia deixar os fofoqueiros a afastarem de sua barraca. Mas ao chegar, encontrou pichações cruéis em suas caixas de flores. Caça-fortuna, falsa, aproveitadora. Carolina sentou-se no chão e chorou. Alguns feirantes a consolaram, mas outros a olhavam com desconfiança e inveja. Será que vale a pena? Ela se perguntou em voz alta. Vale, disse uma voz familiar. Era Dona Amélia, que havia pedido para Helena levá-la à feira. Vale porque amor verdadeiro sempre vale a pena, e porque você não pode deixar pessoas amargas roubarem sua felicidade. Mas está tão difícil, mãe. As melhores coisas da vida sempre são. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas só os corajosos conquistam o amor verdadeiro. Naquele momento, Rafael chegou com um grupo de pessoas. Carolina ficou confusa até perceber quem eram. Clientes antigos da feira, vizinhos, pessoas do bairro que a conheciam há anos. Viemos apoiar você, disse seu Antônio, dono da barraca de frutas ao lado. A gente te conhece, Carol. Sabemos quem você é de verdade. Um por um, eles compraram flores, abraçaram Carolina e permaneceram ali, formando uma corrente de proteção ao redor da barraca. Carolina chorou, mas dessa vez de gratidão. Percebeu que não estava sozinha. Tinha Rafael, sua mãe e pessoas genuínas que realmente se importavam. Naquela noite, na mansão, Rafael a abraçou e disse: Vamos fazer o seguinte. Nosso casamento vai ser do nosso jeito. Não vai ser um evento gigante com 500 pessoas que eu mal conheço. Vai ser na feira, rodeado de flores, com as pessoas que realmente amamos. Você faria isso por mim? Carolina perguntou surpresa. Eu faria qualquer coisa por você. E foi exatamente isso que eles fizeram. Começaram a planejar um casamento simples, mas significativo, que uniria os dois mundos em vez de forçar Carolina a abandonar o dela. Mas enquanto planejavam o futuro juntos, um fantasma do passado estava prestes a surgir e ameaçar destruir tudo. 2 semanas antes do casamento, Rafael estava em uma reunião importante em seu escritório. Era sobre o novo projeto do Instituto Flores da Esperança, uma escola profissionalizante que ofereceria cursos gratuitos para jovens de baixa renda. Carolina estava ao lado dele, agora envolvida em todas as decisões importantes do instituto que levava o nome inspirado nela. Então, com esse investimento inicial de 5 milhões, conseguiremos atender 500 alunos no primeiro ano, explicava o arquiteto, mostrando as plantas do prédio. Perfeito. E quero que cada sala tenha janelas grandes com vista para jardins. Nada de paredes cinzas e deprimentes. Rafael instruiu. Esses jovens merecem estudar em um ambiente bonito e inspirador. A secretária de Rafael, Mariana, entrou na sala com uma expressão preocupada. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas tem uma pessoa insistindo em falar com o senhor. Ela diz que é urgente. Estou ocupado, Mariana. Agenda para a semana que vem. Eu disse isso, mas ela insiste que precisa ser agora. Disse que é Amanda Vilela. O clima da sala mudou instantaneamente. Rafael ficou tenso e Carolina sentiu o estômago apertar. Ela havia ouvido aquele nome antes, Amanda, a ex-noiva que havia traído Rafael e tentado dar o golpe do baú. Manda ela embora, Rafael disse friamente. Eu tentei, senhor. Mas ela disse que se você não receber ela agora,
Vai dar uma entrevista para todos os jornais contando sua versão da história. Disse que tem informações que a imprensa adoraria saber. Rafael socou a mesa fazendo todos pularem. Aquela mulher não tem limites. Quem é ela? Perguntou um dos arquitetos confuso. Ninguém importante, Rafael respondeu. Desculpem, preciso resolver isso. Continuem sem mim. Carolina, você fica aqui e... Não. Carolina o interrompeu levantando-se. Eu vou com você. Se ela tem algo a dizer, eu quero ouvir também. Carol, você não precisa se sujeitar a isso. Rafael, vamos nos casar em 2 semanas. Sua vida é minha vida agora. Vamos enfrentar isso juntos. Rafael olhou nos olhos determinados de Carolina e assentiu. Juntos. Eles desceram até o lobby do prédio, onde Amanda esperava. Ela estava exatamente como Rafael lembrava. Alta, loira, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que a renda mensal de uma família média. Mas havia algo diferente. Uma dureza em seu rosto, rugas ao redor dos olhos que a maquiagem cara não conseguia esconder completamente. Os últimos 3 anos não haviam sido gentis com ela. Quando Amanda viu Rafael, seu rosto se iluminou com um sorriso calculado. Mas quando viu Carolina ao lado dele, segurando sua mão, o sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de retornar, mais frio. Rafael, querido, você está tão bem. Amanda se aproximou como se fossem velhos amigos, ignorando completamente Carolina. O que você quer, Amanda? Rafael perguntou sem soltar a mão de Carolina. Direto ao ponto, como sempre. Eu gosto disso em você. Amanda finalmente olhou para Carolina, avaliando-a de cima a baixo como se estivesse examinando um produto com defeito. Então essa é a famosa florista. Como é mesmo seu nome, querida? Carolina. Sim, Carolina respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. E você é Amanda. Rafael me contou sobre você. Ah, contou? Amanda riu. Um som sem humor. Aposto que ele pintou um quadro bem feio de mim, não é? Me fez parecer a vilã da história. Você não precisa de ajuda para parecer vilã, Rafael disse com frieza. Você é muito boa nisso sozinha. Agora o que você quer? E seja rápida, meu tempo é valioso. Nosso tempo, Carolina corrigiu suavemente, apertando a mão dele. Amanda notou o gesto e seu sorriso ficou ainda mais falso. Que doce. Que provincial. Bom, vim aqui fazer uma oferta, uma proposta de negócios, por assim dizer. Não tenho negócios com você. Ainda não ouviu a proposta. Amanda abriu sua bolsa cara e tirou um tablet. Tenho aqui algumas fotos interessantes. E alguns vídeos também. Veja, você não foi meu primeiro projeto, Rafael. Houve outros antes de você. Homens ricos, casados, com famílias perfeitas e reputações imaculadas. Rafael ficou pálido. Você está me chantageando? Chantagem é uma palavra tão feia. Prefiro pensar nisso como uma oportunidade de investimento. Você me paga 10 milhões de reais e essas fotos nunca veem a luz do dia. Simples assim. Fotos de quê? Carolina perguntou, sentindo o medo crescer. Amanda olhou para ela com falsa piedade. Ah, querida, você realmente acha que conhece seu noivinho? Quando nós estávamos juntos, Rafael não era exatamente um santo. Temos fotos dele em situações comprometedoras. Festas com drogas, mulheres, coisas que a imprensa adoraria. Coisas que arruinariam sua reputação de empresário do bem que você está tentando construir. Você está mentindo, Rafael disse, mas sua voz vacilou. Estou? Quer arriscar? Pensa bem, Rafael. Você está prestes a lançar esse instituto bonitinho para ajudar os pobrezinhos. Como você acha que os investidores e o público vão reagir quando virem fotos suas usando cocaína em uma festa? Ou vídeos seus com 3 mulheres em uma suíte de hotel? Sua reputação vai para o lixo e o instituto junto. Carolina sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso é verdade? Ela perguntou a Rafael, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Rafael fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia dor profunda neles. Carol, foi há muito tempo. Eu era outra pessoa. Um idiota, perdido, vazio, antes de te conhecer. Mas aconteceu? Aconteceu, ele admitiu.
E Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Amanda sorriu, saboreando o desconforto. Viu? Todo mundo tem esqueletos no armário, queridinha. Até seu príncipe encantado. Sai daqui, Rafael disse, a voz perigosamente baixa. Agora. Não sem meu dinheiro. Você tem 48 horas, Rafael. 10 milhões, ou eu mando tudo para a imprensa. Imagina as manchetes. O verdadeiro Rafael Mendes. Drogas, orgias e hipocrisia. Seu casamento de conto de fadas vai virar piada nacional. Você não vai conseguir nada de mim. Amanda já estava saindo, mas parou e se virou. Ah, e mais uma coisa. Essas fotos não foram tiradas por mim. Foram tiradas por... vamos chamar de associados. Então, mesmo que você me processe ou me ameace, as fotos ainda existem. A única forma de garantir que nunca sejam publicadas é pagando. Você tem até sexta-feira. E com isso, Amanda saiu, seus saltos ecoando no lobby de mármore, deixando destruição em sua passagem. Rafael e Carolina ficaram parados em silêncio por um longo momento. Funcionários e visitantes passavam ao redor deles, mas era como se estivessem em uma bolha de choque. Carol, Rafael começou. Não aqui, Carolina disse, segurando as lágrimas. Vamos para algum lugar privado. Eles voltaram para o escritório de Rafael. Assim que a porta se fechou, Carolina se afastou dele, precisando de espaço para processar. Você usava drogas? Ela perguntou diretamente. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração e vergonha. Foi uma fase. Há 4, 5 anos. Eu estava perdido. Meu pai tinha morrido, a empresa estava crescendo rápido demais e eu estava afogado em pressão. Comecei a ir em festas, a usar cocaína ocasionalmente. Não era viciado, mas... sim, usei. E as mulheres? As orgias que ela mencionou? Foram encontros. Festas privadas onde tudo era permitido. Eu não sou orgulhoso daquilo, Carol. Eu era um homem vazio tentando preencher o vazio com prazer superficial. Mas nada funcionava. Nada fazia sentido. Até que te encontrei. Carolina sentou-se na cadeira, as pernas bambas. Por que você não me contou? Por que eu tinha vergonha? Porque aquele homem não sou eu. Eu mudei, Carol. Você me mudou. Mas ele foi você em algum momento. E agora esse passado pode destruir tudo que a gente construiu. Não se eu pagar. Você vai pagar? Carolina olhou para ele chocada. Eu não sei. Eu preciso pensar. Se essas fotos vazarem, o instituto acaba. Nossa reputação acaba. E você vai ser arrastada junto. A imprensa vai fazer sua vida um inferno. Carolina ficou em silêncio, processando tudo. Parte dela queria gritar, chorar, correr. Mas outra parte, a parte que realmente amava Rafael, sabia que pessoas cometem erros. Que o passado não define necessariamente o presente. Você ainda usa? Ela perguntou. Não, Deus, não. Parei há anos, logo depois de terminar com Amanda. Percebi que estava destruindo minha vida. E essas festas, você ainda frequenta? Nunca mais depois que te conheci. Nunca mais, Carol. Você tem que acreditar em mim. Carolina se levantou e caminhou até a janela enorme do escritório, olhando a cidade lá embaixo. Tantas pessoas, tantas vidas, tantos segredos. Todo mundo tinha um passado. A questão era, o passado de Rafael era algo que ela conseguia aceitar? Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso pensar sobre tudo isso. Carol, por favor. Não, Rafael. Você escondeu isso de mim, assim como escondeu sobre ser bilionário no começo. Eu entendo que seja vergonhoso, mas eu mereço saber quem você realmente é. Todas as partes de você, não só as bonitas. Eu sou a pessoa que você conhece, o passado. O passado faz parte de quem você é. Carolina o interrompeu. E agora esse passado está ameaçando o nosso futuro. Então o que você quer que eu faça? Diga e eu faço. Carolina se virou para encará-lo. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas sua voz era firme. Eu quero que você seja completamente honesto comigo. Agora. Tem mais alguma coisa que você está escondendo?
Mais algum esqueleto no armário que pode aparecer e nos destruir? Rafael pensou cuidadosamente. Aquele era o momento de total transparência. Tem algumas coisas. Nada ilegal, mas... Eu fui um playboy por muitos anos, Carol. Tive muitas mulheres, algumas das quais são casadas agora, têm famílias. Se Amanda realmente tem esse material, pode incluir pessoas que podem ser machucadas. Não é só sobre mim. E a empresa? Tem negócios sujos? Corrupção? Propinas? Não. A empresa sempre foi limpa. Meu pai me ensinou isso. Faça dinheiro, mas faça honestamente. Nos negócios, sempre fui ético. Mas na vida pessoal... Ele pausou, envergonhado. Eu era um desastre. Carolina assentiu lentamente. Tá, obrigada por ser honesto. Então, o que acontece agora? Agora eu vou para casa. Vou pensar. E amanhã a gente conversa sobre o que fazer com Amanda. Você vai cancelar o casamento? Rafael perguntou, a voz quebrando de medo. Carolina olhou para ele por um longo momento. Não sei. Eu te amo, Rafael. Amo muito. Mas amor não é suficiente se não tiver confiança. E agora eu não sei se posso confiar que não tem mais surpresas esperando por mim. Carol, eu juro... Não jura nada agora. Só... me dá tempo. E Carolina saiu, deixando Rafael sozinho em seu escritório gigante, com vista para a cidade que ele conquistou, mas se sentindo mais perdido do que nunca. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou sentado na varanda da mansão vazia, bebendo uísque, algo que não fazia há meses, e revisitando cada erro de seu passado. Como havia sido tão estúpido? Como deixou Amanda tirar fotos? Por que não pensou nas consequências? Enquanto isso, Carolina estava em casa, chorando nos braços de Dona Amélia. Ele usava drogas, mãe, participava de orgias, e eu não sabia de nada. Mas ele usa agora? Dona Amélia perguntou calmamente. Ele diz que não. E você acredita nele? Carolina pensou. Apesar de tudo, apesar da dor e da raiva, ela acreditava. Sim, eu acredito que ele mudou, mas o problema não é só isso. É que ele escondeu, de novo. Filha, deixa eu te contar uma coisa sobre seu pai. Quando eu conheci ele, ele tinha um passado também. Bebida, brigas, coisas que eu não aprovava. Mas sabe o que importou? Que ele era diferente comigo. Que ele mudou. O passado é só isso. Passado. O que importa é quem a pessoa é agora. Mas e se esse passado destruir tudo? Aí vocês lutam, juntos. É isso que casais fazem. Enfrentam tempestades juntos. Carolina limpou as lágrimas. Sua mãe estava certa. Todo mundo tem um passado. A questão não era o que Rafael foi, mas quem ele é agora. E ela sabia quem ele era. Um homem bom, generoso, que mudava vidas através do instituto, que tratava sua mãe com respeito, que a amava incondicionalmente. Mas havia ainda a questão de Amanda e da chantagem. Na manhã seguinte, Carolina ligou para Rafael. Vem me buscar. A gente precisa resolver isso. Rafael chegou em 20 minutos, os olhos vermelhos de não dormir. Eles se sentaram na sala de Carolina e ela disse, você não vai pagar. O quê? Você não vai pagar a Amanda. Se você pagar agora, ela vai te chantagear para sempre. Vai voltar pedindo mais e mais. Não acaba nunca. Mas as fotos vão ser ruins, vai ser horrível. Mas a verdade sempre é melhor que viver sob ameaça. Você vai dar uma entrevista hoje e vai contar tudo antes que ela conte. Vai se antecipar. Vai admitir seus erros, mostrar como mudou e tirar o poder dela. Rafael olhou para Carolina como se estivesse vendo um anjo. Você realmente faria isso? Enfrentaria o escândalo comigo? Eu não disse que ia casar com você, Carolina disse firmemente. Mas então seu rosto suavizou. Mas eu disse que te amo. E amor significa ficar quando fica difícil. Significa lutar. Então sim, eu vou enfrentar isso com você. Mas com uma condição. Qualquer uma. Nunca mais segredos. Não importa quão feio, quão vergonhoso, quão doloroso. A partir de agora, total transparência. Sempre. Eu prometo, Rafael disse. E pela primeira vez em 24 horas, sentiu esperança. E tem mais uma coisa, Carolina continuou.
Quando você der essa entrevista, eu vou estar ao seu lado. Quero que o mundo veja que estamos juntos nisso, que seu passado não define nosso futuro. Rafael se levantou e a abraçou tão forte que quase não conseguia respirar. Eu não mereço você. Não, não merece. Carolina concordou com um pequeno sorriso. Mas você me tem mesmo assim. Naquela tarde, Rafael e Carolina deram uma entrevista coletiva que chocou o país. Rafael admitiu tudo. O uso de drogas no passado, as festas, os erros. Pediu desculpas publicamente, explicou como havia mudado, como Carolina havia transformado sua vida. Eu não sou orgulhoso do homem que fui, Rafael disse, a voz firme, mas emocionada. Mas sou grato por ter encontrado alguém que me mostrou o que é importante. Alguém que me fez querer ser melhor. E se existem fotos ou vídeos do meu passado, que venham. Eu não vou ser chantageado. Não vou deixar meus erros do passado destruírem o bem que estou tentando fazer agora. Carolina, sentada ao lado dele, acrescentou. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo tem um passado. O que define uma pessoa não é de onde ela veio, mas para onde está indo. E eu sei para onde Rafael está indo. Para um futuro melhor, fazendo diferença na vida de pessoas que precisam. A reação foi mista. Alguns criticaram duramente. Outros aplaudiram a honestidade e coragem. Mas o mais importante, Rafael havia tirado o poder de Amanda. 2 dias depois, Amanda realmente vazou as fotos. Mas como Rafael já havia se adiantado e admitido tudo, o impacto foi minimizado. As pessoas já sabiam, já haviam processado. E muitas vieram em defesa de Rafael dizendo que todos cometem erros e que sua redenção era inspiradora. Amanda, frustrada e sem seu dinheiro de chantagem, desapareceu da mídia tão rapidamente quanto apareceu. Mas a maior surpresa veio 1 semana antes do casamento. Carolina e Rafael estavam finalizando os preparativos quando receberam uma ligação. Era da delegacia. Amanda havia sido presa. Por quê? Carolina perguntou ao delegado. Por tentativa de extorsão, e descobrimos que ela vinha fazendo isso com várias pessoas há anos. Vocês não foram as únicas vítimas. Ao exporem ela publicamente, outros homens que estavam sendo chantageados tiveram coragem de denunciar. Amanda vai responder por crimes em pelo menos 8 casos diferentes. Rafael e Carolina se entreolharam. Justiça havia sido feita. Sabe, Carolina disse depois que desligaram. Se a gente tivesse pagado, ela continuaria fazendo isso com outras pessoas. Fazendo a coisa certa, a gente acabou ajudando muita gente sem saber. A gente fez isso juntos, Rafael corrigiu. Você me deu coragem para fazer o certo. Então somos uma boa dupla. A melhor, Rafael concordou beijando sua testa. O casamento estava a 1 semana de distância. O pior já havia passado. Agora era hora de finalmente celebrar o amor que havia superado tudo. Qualquer coisa. Eu quero continuar vendendo flores na feira, pelo menos nos sábados. É minha conexão com minha avó, com minhas raízes. Não quero perder isso. Rafael sorriu. Então, todo sábado, eu vou estar lá comprando flores de você, como sempre deveria ter sido. Eles se beijaram, e naquele momento, nada mais importava. Nem dinheiro, nem classe social, nem julgamentos. Só eles dois e o amor que compartilhavam. Mas Carolina sabia que o caminho à frente não seria fácil. Casar-se com um bilionário significava entrar em um mundo completamente novo, enfrentar julgamentos, lidar com a mídia, aprender regras sociais que ela nunca havia precisado conhecer. Está com medo? Rafael perguntou, lendo sua expressão. Apavorada, Carolina admitiu. Mas mais apavorada ainda ficaria se perdesse você de novo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do noivado vazou, inevitavelmente, e a mídia explodiu. Alguns veículos romantizaram a história. Outros foram cruéis, questionando as intenções de Carolina. Um dos piores momentos foi quando Carolina leu um artigo intitulado Cinderela Moderna ou Golpe do Baú? A verdade sobre a noiva de Rafael Mendes. O artigo era venenoso, insinuando que Carolina havia planejado tudo desde o início, que o encontro casual na feira era a armação, que ela provavelmente tinha outros homens ricos na mira.
Carolina mostrou o artigo a Rafael, as mãos tremendo. Como as pessoas podem ser tão cruéis? Eles nem me conhecem. Rafael estava furioso. Vou processar esse jornal até eles pedirem perdão de joelhos. Não, Carolina disse, embora doa. Isso só vai dar mais atenção. Deixa. Quem me conhece sabe a verdade. Mas a gota d'água veio quando Carolina voltou à feira naquele sábado. Ela havia decidido que não ia deixar os fofoqueiros a afastarem de sua barraca. Mas ao chegar, encontrou pichações cruéis em suas caixas de flores. Caça-fortuna, falsa, aproveitadora. Carolina sentou-se no chão e chorou. Alguns feirantes a consolaram, mas outros a olhavam com desconfiança e inveja. Será que vale a pena? Ela se perguntou em voz alta. Vale, disse uma voz familiar. Era Dona Amélia, que havia pedido para Helena levá-la à feira. Vale porque amor verdadeiro sempre vale a pena, e porque você não pode deixar pessoas amargas roubarem sua felicidade. Mas está tão difícil, mãe. As melhores coisas da vida sempre são. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas só os corajosos conquistam o amor verdadeiro. Naquele momento, Rafael chegou com um grupo de pessoas. Carolina ficou confusa até perceber quem eram. Clientes antigos da feira, vizinhos, pessoas do bairro que a conheciam há anos. Viemos apoiar você, disse seu Antônio, dono da barraca de frutas ao lado. A gente te conhece, Carol. Sabemos quem você é de verdade. Um por um, eles compraram flores, abraçaram Carolina e permaneceram ali, formando uma corrente de proteção ao redor da barraca. Carolina chorou, mas dessa vez de gratidão. Percebeu que não estava sozinha. Tinha Rafael, sua mãe e pessoas genuínas que realmente se importavam. Naquela noite, na mansão, Rafael a abraçou e disse: Vamos fazer o seguinte. Nosso casamento vai ser do nosso jeito. Não vai ser um evento gigante com 500 pessoas que eu mal conheço. Vai ser na feira, rodeado de flores, com as pessoas que realmente amamos. Você faria isso por mim? Carolina perguntou surpresa. Eu faria qualquer coisa por você. E foi exatamente isso que eles fizeram. Começaram a planejar um casamento simples, mas significativo, que uniria os dois mundos em vez de forçar Carolina a abandonar o dela. Mas enquanto planejavam o futuro juntos, um fantasma do passado estava prestes a surgir e ameaçar destruir tudo. 2 semanas antes do casamento, uma mulher apareceu na porta da mansão. Alta, loira, impecavelmente vestida, com um ar de superioridade. Era Amanda Vilela, ex-noiva de Rafael. O relacionamento deles havia terminado há 3 anos, quando Rafael descobriu que Amanda estava interessada apenas em seu dinheiro e status. Ela o havia traído com um dos sócios dele, esperando pegar uma parte da fortuna no processo. Rafael a havia mandado embora sem 1 centavo. Posso ajudar? Carolina perguntou, atendendo a porta, sem saber quem era aquela mulher. Amanda a olhou de cima a baixo com um sorriso venenoso. Então você é a famosa florista. Que encantador. Diga ao Rafael que Amanda está aqui. Amanda? Carolina sentiu um aperto no peito. Rafael havia mencionado brevemente uma ex-noiva, mas nunca entrou em detalhes. Rafael apareceu atrás de Carolina, e seu rosto se fechou completamente ao ver Amanda. O que você quer aqui? Que recepção calorosa, amor, Amanda disse com falsa doçura. Não é assim que se trata a mulher que quase foi sua esposa? Você não era nada para mim além de uma mentira bem vestida. Eu perguntei, o que você quer? Amanda entrou sem ser convidada, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Vim te fazer uma oferta que você não pode recusar. Vim te salvar de cometer o maior erro da sua vida. Do que você está falando? Rafael perguntou impaciente. Dessa farsa de casamento. Amanda riu, cruel. Sério, Rafael? Uma vendedora de feira? Você realmente acha que ela te ama? Ou será que ela ama seus bilhões? Você precisa sair. Agora. Rafael disse, a voz perigosamente baixa. Não antes de mostrar isso aqui. Amanda tirou um envelope da bolsa cara. Investigação completa sobre sua queridinha. Você sabia que ela tem dívidas? Que a casa dela tem 3 hipotecas atrasadas? Que o tratamento da mãe dela está custando uma fortuna?
Carolina sentiu o sangue gelar. Era verdade. Ela tinha dívidas, sim. A doença da mãe havia consumido todas suas economias e mais um pouco. Mas ela nunca havia escondido isso de Rafael. Eu sei de tudo isso, Rafael disse friamente. Carolina me contou. Diferente de você, ela é honesta. Honesta? Amanda gargalhou. Ela é esperta, Rafael. Mais esperta que eu. Ela te pegou pelo lado emocional, fingindo ser essa menina doce e inocente. Mas olha os fatos. Mulher pobre, cheia de dívidas, encontra bilionário ingênuo. Conveniência pura. Sai da minha casa, Rafael rosnou. Estou indo, mas pensa bem no que eu disse. Quando você acordar dessa fantasia e perceber que foi enganado de novo, não venha chorando. Amanda jogou o envelope na mesa e saiu, deixando um rastro de perfume caro e veneno no ar. Carolina ficou parada, em choque. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Carol, não escuta ela, Rafael disse, tentando abraçá-la. Carolina se afastou. Mas e se ela tiver razão? O quê? Você está brincando? E se no fundo, inconscientemente, eu me aproveitei de você? E se eu só aceitei casar porque você pode resolver todos os meus problemas financeiros? Carolina, para com isso. Você não é assim. Mas como você sabe? Carolina estava entrando em pânico. Como você tem certeza? Eu mesma não tenho mais certeza. E se as pessoas tiverem razão? E se eu for só mais uma interesseira? Porque eu te conheço. Conheço seu coração. Você me conhece há alguns meses, Rafael. Amanda te conhece há mais tempo. E ela não é a única dizendo essas coisas. Jornais, internet, seus amigos, todo mundo acha que eu estou com você pelo dinheiro. E desde quando você se importa com o que os outros pensam? Desde que comecei a acreditar neles, Carolina gritou, a voz quebrando. Rafael, eu te amo. Eu te amo tanto que dói. Mas e se esse amor não for puro? E se tiver uma parte de mim, mesmo que pequena, que está aliviada por não ter mais que se preocupar com dinheiro? Isso me torna uma pessoa horrível? Rafael tentou se aproximar novamente. Carol, escuta. Não, ela levantou a mão. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Preciso ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos. Você está deixando aquela cobra venenosa entrar na sua cabeça. Talvez ela tenha plantado dúvidas, mas essas dúvidas já existiam, Rafael. Eu só estava ignorando. Carolina pegou a bolsa e saiu correndo da mansão, ignorando Rafael chamando por ela. Ela andou sem rumo pelas ruas, chorando, confusa, questionando tudo. Será que ela era diferente de Amanda? Ou, no fundo, todas as mulheres que se aproximavam de Rafael queriam algo dele? Carolina chegou em casa tarde da noite. Dona Amélia estava acordada, esperando. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Carolina desabou nos braços dela. Então deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Dona Amélia disse acariciando seus cabelos. Eu fui pobre a vida inteira. Seu pai também era. A gente se casou sem ter onde morar. Dormimos na casa de parentes por meses. Mas éramos felizes. Felizes porque se amava de verdade. Mas você nunca ficou feliz quando a situação financeira melhorou? Claro que fiquei. E isso não tornou meu amor menos verdadeiro. Carolina, amor e alívio financeiro não são mutuamente exclusivos. Você pode amar o Rafael e ficar feliz por não ter mais que se desesperar com dívidas. Uma coisa não cancela a outra. Mas as pessoas vão sempre achar que... E daí o que as pessoas acham? Só duas pessoas sabem a verdade do que acontece num relacionamento. Você e Rafael. Mas ninguém importa. Carolina secou as lágrimas. Sua mãe estava certa. Ela sabia que amava Rafael. Amava antes de saber que ele era rico. Amava quando brigaram. Amava quando ele quase morreu. O dinheiro era apenas um bônus, não a razão. Mas o estrago estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. E agora, ela precisaria de coragem para arrancá-la pela raiz. Rafael não dormiu naquela noite. Ligou para Carolina dezenas de vezes, mas ela não atendeu. Ele estava desesperado, sentindo que estava perdendo ela novamente, e dessa vez talvez para sempre. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão drástica. Rafael reuniu sua equipe jurídica e deu uma ordem que deixou todos em choque.
quero que preparem um acordo pré-nupcial. Se Carolina e eu nos separarmos por qualquer motivo, ela não leva nada. 0. Nem pensão, nem divisão de bens, nada. Senhor Mendes, seu advogado protestou, isso é extremamente arriscado e incomum. Geralmente fazemos acordos que protegem você, não o contrário. Eu sei o que estou fazendo. Preparem os documentos. Hoje. Algumas horas depois, Rafael estava na porta da casa de Carolina. Ela atendeu com olhos inchados de tanto chorar. Rafael, eu ainda preciso de tempo. Eu sei. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa. Ele entregou um envelope. Abre. Carolina abriu com mãos trêmulas. Era um acordo pré-nupcial. Ela começou a ler, e seus olhos foram ficando cada vez mais arregalados. Isso diz que se a gente se separar eu não recebo nada? Exatamente. Na verdade é mais que isso. Diz que você renuncia a qualquer direito sobre meus bens, minha empresa, qualquer herança futura. Se você assinar isso e casar comigo, você sai do casamento exatamente do jeito que entrou. Sem um centavo meu. Carolina olhou para ele, confusa. Por que você faria isso? Para provar um ponto. Para você, para mim, para o mundo inteiro. Se você assinar esse papel e mesmo assim casar comigo, ninguém vai poder dizer que você está comigo pelo dinheiro. Nem aquela cobra da Amanda, nem os jornais, nem os julgadores de internet. E nem você mesma. Lágrimas começaram a cair novamente do rosto de Carolina. Mas, Rafael, isso é loucura. E se a gente realmente se separar? Você vai ter me ajudado com as dívidas da minha mãe, com tudo, e eu não vou te dever nada. Exato. Porque se eu te ajudei, foi por amor, não por obrigação. Foi porque eu quis, não porque você me manipulou. Rafael pegou as mãos dela. Carolina, eu não quero que você fique comigo se sentindo em dívida. Quero que você fique porque me ama. Só por isso. Eu amo tanto. Então assina e casa comigo. E vamos viver nossa vida sem o peso do dinheiro entre a gente. Se der errado, você sai livre. Se der certo, vamos ser felizes sem essa sombra nos perseguindo. Carolina olhou para o documento, depois para Rafael. Seu coração estava acelerado, mas pela primeira vez em dias, sentia clareza absoluta. Você tem uma caneta? Rafael entregou uma caneta, e Carolina assinou o documento sem hesitar. Cada página, cada cláusula que basicamente dizia que ela estava abrindo mão de qualquer claim financeiro sobre ele. Quando terminou, ela jogou o documento na mesa e pulou nos braços de Rafael, beijando-o intensamente. Eu te amo, ela disse entre beijos. Te amo, te amo, te amo, com ou sem dinheiro, rica ou pobre, não importa. Eu também te amo, Rafael respondeu, segurando ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E obrigado. Por quê? Por me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Você nem imagina como isso é raro no meu mundo. Dona Amélia, que havia assistido tudo da sala, limpou uma lágrima. Vocês dois são perfeitos um para o outro. Agora parem de sofrer e vão planejar esse casamento. Nos dias seguintes, a notícia do acordo pré-nupcial vazou, provavelmente através de alguém do escritório de advocacia. A reação foi mista. Alguns aplaudiram Rafael por se proteger, sem entender que na verdade era o oposto. Outros criticaram Carolina por aceitar migalhas. Mas muitos, especialmente aqueles que acompanhavam a história desde o início, finalmente entenderam. Aquilo não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre amor. Puro, simples, verdadeiro amor. Amanda tentou uma última cartada, dando entrevista a um programa sensacionalista dizendo que Rafael estava claramente sob manipulação emocional e que Carolina havia usado truques psicológicos. Mas dessa vez, Rafael não ficou calado. Ele deu sua própria entrevista, na qual falou abertamente sobre seu relacionamento com Carolina, sobre como ela havia mudado sua vida, sobre o acordo pré-nupcial e o que ele significava. Carolina poderia ter rejeitado o acordo. Poderia ter exigido seus direitos legais. Mas ela assinou sem hesitar porque ela me ama, não ao meu dinheiro. E qualquer um que ainda duvida disso não entende nada sobre amor verdadeiro.
A entrevista viralizou. Milhões de visualizações. Comentários de apoio inundaram as redes sociais. De repente, Carolina e Rafael não eram mais vistos como o bilionário e a caça-fortuna, mas como um casal que superou todas as probabilidades por amor verdadeiro. O sábado antes do casamento, Carolina estava na feira como sempre. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Pessoas de toda a cidade começaram a aparecer. Não para comprar flores, mas para apoiá-la. Mensagens escritas em cartazes. Nós acreditamos no amor de vocês. Carolina, você nos inspira. Amor verdadeiro vence tudo. Carolina chorou de emoção. Todos aqueles estranhos que antes a julgavam, agora a apoiavam. Seu Antônio, o velho feirante, colocou a mão em seu ombro. Viu, menina? A verdade sempre vence no final. Sempre. Rafael apareceu na feira como fazia todo sábado e foi recebido com aplausos. Ele comprou um buquê de rosas, como sempre, mas dessa vez acrescentou. E pode mandar entregar na igreja no sábado. Vai ter um casamento lá. Um casamento? Carolina brincou. De quem? De um cara muito sortudo e uma menina incrivelmente especial. E ali, no meio da feira, cercados de flores e pessoas, eles se beijaram sob os aplausos e assovios dos feirantes e moradores do bairro. A semana do casamento chegou. Era hora de finalmente unir não apenas duas pessoas, mas dois mundos completamente diferentes. O dia do casamento amanheceu ensolarado, como se o próprio céu estivesse celebrando aquela união. Diferente de todos os casamentos que Rafael havia frequentado, eventos extravagantes em salões luxuosos com centenas de convidados, este seria simples, íntimo e absolutamente perfeito. A cerimônia aconteceria na igreja pequena do bairro de Carolina, a mesma onde ela havia sido batizada e onde sua avó costumava ir todos os domingos. Depois, a recepção seria na própria feira, que seria fechada especialmente para o evento. Carolina acordou cedo na casa da mãe. Helena Mendes havia insistido em pagar pelo vestido de noiva, mas Carolina fez questão de escolher algo simples e elegante, não os vestidos de grife caríssimos que Helena sugeriu. Você está linda, minha filha. Dona Amélia chorou ao ver Carolina pronta. O vestido era branco, de renda delicada, simples, mas incrivelmente bonito. No cabelo, em vez de tiara de diamantes, Carolina usava uma coroa de flores naturais, rosas brancas e lírios, as mesmas flores que sua avó costumava usar. Vovó estaria orgulhosa, Carolina sussurrou, olhando para a foto da avó na parede. Ela está com certeza. Lá de cima ela está sorrindo. Enquanto isso, na mansão Mendes, Rafael estava nervoso como nunca esteve em sua vida. Fechou contratos de milhões sem gaguejar, deu palestras para plateias enormes sem tremer, mas agora, prestes a se casar, suas mãos suavam. Calma, filho. Helena sorriu, ajeitando a gravata dele. Ela já disse sim. A parte difícil passou. Mãe, e se ela mudar de ideia? E se ela perceber que pode ter uma vida melhor sem mim, complicando tudo? Helena segurou o rosto do filho com ternura. Rafael, aquela menina te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ela abriu mão de qualquer segurança financeira para provar isso. Para de se sabotar e vai ser feliz. Na igreja, os convidados começaram a chegar. Eram apenas 80 pessoas, metade do mundo de Carolina, feirantes, vizinhos, amigos do bairro, e metade do mundo de Rafael, família, poucos amigos verdadeiros, alguns funcionários leais. A mistura era interessante de ver. Executivos de terno ao lado de feirantes com suas melhores roupas, joias caríssimas brilhando ao lado de bijuterias simples, mas todos ali com o mesmo propósito, celebrar o amor. Quando a música começou e Carolina entrou na igreja, apoiada em Dona Amélia, que pela primeira vez em anos estava de pé, com a ajuda de um andador graças ao tratamento, o mundo de Rafael parou. Ela era a coisa mais bonita que ele já havia visto. Não precisava de diamantes ou vestido de grife. A luz nos seus olhos, o sorriso radiante, a felicidade pura. Isso era mais valioso que qualquer joia. Carolina caminhou pelo corredor, seus olhos fixos em Rafael. Viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele e começou a chorar também. Quando chegou ao altar,
Dona Amélia colocou a mão da filha na de Rafael. Cuida bem da minha menina, ela disse. Com minha vida, Rafael prometeu. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Padre João, que conhecia Carolina desde criança, falou sobre como o amor verdadeiro não vê classes sociais, não vê conta bancária, não vê diferenças. Vê apenas dois corações que batem como um. Quando chegou a hora dos votos, Carolina foi primeiro. Rafael, quando te conheci, você era apenas um cliente comprando flores. Eu não sabia que você era rico, poderoso, influente. Eu só sabia que você tinha um sorriso bonito e olhos gentis. E me apaixonei por isso. Pelos meses seguintes, me apaixonei pela sua bondade, pela sua vulnerabilidade, pela pessoa que você é quando tira a armadura de empresário. Eu prometo te amar não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Nos dias bons e ruins, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Você é meu melhor amigo, meu amor, minha casa. Rafael estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem via. Carolina, ele começou, a voz embargada. Você entrou na minha vida como uma tempestade de flores e cores e mudou absolutamente tudo. Eu vivia em um mundo frio, calculado, vazio. Você trouxe calor, espontaneidade, vida. Você me ensinou que o verdadeiro valor não está em contas bancárias, mas em sorrisos genuínos, em abraços sinceros, em amor incondicional. Eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz, protegendo seu coração e cultivando o jardim do nosso amor. Você é minha luz, minha paz, minha eternidade. Não havia olho seco na igreja. Até os executivos mais durões estavam discretamente enxugando lágrimas. Eu os declaro marido e mulher. Padre João anunciou com um sorriso enorme. Pode beijar a noiva. E Rafael beijou Carolina como se fosse a primeira e a última vez. Um beijo que prometia para sempre. A igreja explodiu em aplausos, assovios, gritos de alegria. Carolina e Rafael caminharam pelo corredor como marido e mulher, sorrindo tanto que seus rostos doíam. Do lado de fora, em vez de arroz ou pétalas de rosas, os convidados jogaram sementes de flores, uma ideia de Carolina. Para que onde eles pisarem, flores cresçam, ela havia explicado. A recepção na feira foi mágica. As barracas foram decoradas com milhares de flores. Luzes penduradas formavam um céu estrelado artificial, e no centro, uma pista de dança improvisada. A comida não era de restaurante 5 estrelas. Era a comida que os próprios feirantes haviam preparado com amor. Feijoada da Dona Maria, pastel do seu João, bolo de festa da Dona Lourdes. Comida simples, mas feita com o tempero mais importante: carinho. Rafael, acostumado a champanhe importado, brindou com cerveja em copo plástico e achou o melhor brinde de sua vida. Gente! Carolina chamou a atenção de todos, subindo em um pequeno palanque. Eu e o Rafael queremos fazer um anúncio. Rafael subiu ao lado dela, pegando sua mão. Como vocês sabem, tivemos uma jornada interessante até chegar aqui. Muitas pessoas duvidaram de nós, julgaram, criticaram, mas vocês, nossa família real, nos apoiaram. E por isso, Carolina continuou, queremos retribuir. Nós vamos criar um instituto, Instituto Flores da Esperança. Vai oferecer microcrédito para pequenos empreendedores, cursos profissionalizantes, apoio para famílias com pessoas doentes que não podem pagar tratamento. Vamos começar aqui, nessa feira, nesse bairro que me deu minha esposa, Rafael completou. E vamos expandir para toda a cidade, quem sabe o país. Porque se Carolina e eu conseguimos vencer todas as probabilidades, qualquer pessoa pode realizar seus sonhos com a ajuda certa. A feira explodiu em aplausos e lágrimas. Aquelas pessoas humildes, acostumadas a serem esquecidas pelo sistema, finalmente tinham alguém que se importava de verdade. A noite continuou com música, dança, risadas e amor. Muito amor. Quando a festa estava terminando, Rafael e Carolina se afastaram um pouco, indo até a barraca de flores de Carolina, agora decorada como um altar improvisado. Feliz? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Mais feliz do que achei possível. E você? Eu achava que sabia o que era felicidade.
dinheiro, sucesso, poder. Mas você me mostrou que eu não sabia nada. Isso aqui, você nos meus braços, rodeado de pessoas que realmente nos amam. Isso é felicidade. Eles ficaram ali, sob as luzes e flores, apenas apreciando o momento. Dois mundos que deveriam nunca se encontrar, mas que colidiram da forma mais bela possível. E enquanto se beijavam, uma estrela cadente cruzou o céu. Ambos fecharam os olhos e fizeram o mesmo pedido: que aquele amor durasse para sempre. 5 anos depois, a vida de Carolina e Rafael havia se transformado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. A Feira Livre de São Miguel não era mais a mesma. Agora era um ponto turístico da cidade, conhecida como a Feira do Amor, onde a famosa história do bilionário e da florista havia começado. A barraca de flores de Carolina ainda estava lá, mas agora era administrada por jovens aprendizes que ela mesma treinava através do Instituto Flores da Esperança. O Instituto havia crescido além de todas as expectativas, com sedes em 15 cidades, ajudando milhares de pessoas a saírem da pobreza, através de educação e oportunidades. Carolina ainda ia à feira todo sábado, não para vender flores, mas para conversar com os feirantes, conhecer novos rostos, manter vivas suas raízes. E Rafael sempre estava com ela, usando jeans e camiseta simples, carregando caixas, ajudando a montar barracas, completamente à vontade naquele mundo que agora era tão dele quanto dela. Papai, mamãe, olha o que eu achei! Uma vozinha infantil ecoou pela feira. Rafael e Carolina se viraram para ver sua filha de 3 anos, Sofia, correndo em direção a eles com um girassol na mão. Ela tinha os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai. É lindo, princesa! Carolina disse, levantando a menina no colo. Vou dar para a vovó Amélia, Sofia anunciou, orgulhosa. Dona Amélia, agora com 63 anos e caminhando sem andador graças ao tratamento contínuo, estava sentada em um banco conversando com Helena. As duas haviam se tornado amigas próximas, uma improvável mas linda amizade entre mundos diferentes. Vovó, olha! Sofia correu para entregar a flor. Que linda, minha netinha! Dona Amélia a abraçou, os olhos brilhando de felicidade. Ela havia recuperado muito dos movimentos, vivia uma vida plena e havia até voltado a cultivar flores em um pequeno jardim. Rafael colocou o braço ao redor de Carolina e eles observaram a cena. Sua filha brincando com as avós, os feirantes amigos trabalhando, o sol brilhando sobre tudo. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael perguntou. Nem um segundo. E você? Meu único arrependimento é não ter conhecido você antes. Carolina sorriu. Talvez a gente precisasse passar por tudo que passou para chegar até aqui. As brigas, as dúvidas, os julgamentos, tudo nos tornou mais fortes. Rafael concordou. Eles haviam enfrentado muito. Nos primeiros anos de casamento, ainda havia olhares de julgamento, comentários maldosos ocasionais, pessoas questionando se o casamento duraria. Mas a cada ano que passava, eles provavam que o amor deles era real, sólido, eterno. A vida deles agora era um equilíbrio perfeito entre os dois mundos. Viviam em uma casa confortável, nem a mansão, nem a casinha humilde, mas algo no meio termo que era perfeitamente eles. Rafael havia delegado muito da gestão da empresa para se dedicar ao instituto e à família, e Carolina havia descoberto um talento para a administração que ela nunca soube que tinha. Mamãe, papai, posso comer pastel? Sofia perguntou, correndo de volta. Pode, mas só 2, tá bom? Carolina negociou. 3? Sofia fez cara de pidona. Rafael riu. Ela definitivamente puxou sua habilidade de negociação. Enquanto Sofia corria para a barraca de pastel, um jovem casal se aproximou timidamente. Com licença, a garota disse nervosa. Vocês são o Rafael e a Carolina, né? Somos, Carolina respondeu com um sorriso caloroso. A gente acompanhou a história de vocês desde o início. E ela nos inspirou. Eu sou pobre, ele é de família rica, e a gente estava quase desistindo por causa da pressão de todo mundo. Mas vocês provaram que é possível. O rapaz continuou. A gente veio aqui para comprar flores e para agradecer por nos dar esperança.
Carolina sentiu lágrimas chegarem. Mesmo depois de 5 anos, ainda a emocionava saber que sua história inspirava outros. Não desistam, ela disse, segurando as mãos do casal. Se o amor for verdadeiro, vale a pena lutar. Nem sempre vai ser fácil. As pessoas vão julgar, vão duvidar. Mas no final, o que importa é o que vocês sentem um pelo outro. Rafael acrescentou. E lembrem-se, amor verdadeiro não vê conta bancária, vê o coração. O casal saiu emocionado, levando um buquê de flores cortesia da casa. Sabe, Rafael disse pensativo, eu costumava medir sucesso em dinheiro, em prédios construídos, em contratos fechados. Mas agora eu meço em momentos como esse, em vidas mudadas, em esperança plantada. Você mudou tanto, Carolina observou. De um jeito bom. Você me mudou. Me salvou de uma vida vazia. A gente se salvou, né? Um ao outro. A tarde foi passando e quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, a feira começou a se esvaziar. Rafael, Carolina e Sofia caminharam de mãos dadas de volta para o carro. Papai, conta de novo a história de como você conheceu a mamãe, Sofia pediu. Rafael olhou para Carolina, que sorriu. Era o pedido favorito da filha. Bom, havia uma vez um homem muito bobo que pensava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Rafael começou. E uma menina que vendia flores e tinha muito pouco, mas tinha um coração enorme, Carolina continuou. E eles se encontraram em uma feira, exatamente como essa. E foi amor à primeira vista? Bem, foi amor à primeira vista para o papai. A mamãe demorou um pouquinho para perceber que eu era incrível, Rafael brincou. Carolina deu um tapa de leve no braço dele. Mentiroso. Sofia ria, adorando a história que ela já conhecia de cor, mas nunca cansava de ouvir. Enquanto dirigiam para casa, Carolina olhou pela janela. A feira ia ficando para trás, mas carregava com ela tantas memórias, tanto significado. Era onde tudo começou, onde 2 mundos impossíveis colidiram e criaram algo lindo. No que está pensando? Rafael perguntou, pegando sua mão. Em como a vida é engraçada. Se você não tivesse quebrado o carro naquele dia, se você tivesse ido em outra feira, se você tivesse comprado flores de qualquer outra pessoa, não foi acidente, foi destino, Rafael disse convicto. O universo conspirou para nos juntar, porque alguns amores são inevitáveis. Inevitáveis, Carolina repetiu, gostando da palavra. Sim, era inevitável. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rafael e Carolina saíram para o jardim da casa. Ele havia criado um jardim imenso só para ela, cada tipo de flor que ela amava, meticulosamente cuidado. Você sabe o que eu percebi? Carolina disse, aninhando-se nos braços dele sob as estrelas. A gente passou tanto tempo preocupado se nosso amor era verdadeiro, se as diferenças importavam, se íamos conseguir. Mas olha onde a gente está agora. Uma família linda, um propósito maior e um amor que só cresce a cada dia. E tudo começou com você vendendo flores. Rafael sorriu. E você comprando sem precisar. Carolina completou. Eu sempre precisei. Só não sabia. Precisava de você. Das suas flores. Da sua luz. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas curtindo a presença um do outro. 5 anos de casados, mas ainda se sentiam como naquele primeiro beijo no jardim da casa de Carolina, cercados de flores e possibilidades. Rafael? Sim. Obrigada por não desistir de mim, por lutar pelo nosso amor mesmo quando eu duvidei. Obrigada por me ensinar o que é amor de verdade, por me mostrar que a vida é mais que números e contratos, por me dar uma família. A gente fez isso juntos. Juntos, Rafael concordou. Para sempre. Para sempre, Carolina ecoou. E ali, sob as estrelas, no jardim cheio de flores, cercados pelo perfume de rosas e jasmins, eles se beijaram. Um beijo que já haviam compartilhado 1000 vezes, mas que sempre parecia novo, sempre parecia mágico. Porque amor verdadeiro é assim. Não diminui com o tempo, não enfraquece com desafios, não se corrompe com diferenças. Amor verdadeiro floresce, cresce, se multiplica. Assim como as flores de Carolina,
que começaram em uma barraca humilde de feira e agora enchiam jardins por toda a cidade através do Instituto. Assim como a bondade de Rafael, que começou com gorjetas generosas e agora mudava vidas através de oportunidades reais. Assim como o amor deles, que começou com um encontro impossível entre dois mundos diferentes e agora era uma história contada, recontada, que inspirava outros a acreditar que o amor vence tudo. A história do milionário e da menina da feira não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre ver além das aparências, sobre valor verdadeiro que não pode ser medido em reais, sobre coragem de amar mesmo quando o mundo inteiro duvida, sobre construir pontes entre mundos diferentes em vez de erguer muros. Era sobre flores crescendo em concreto, sobre esperança brotando em lugares inesperados, sobre amor encontrando um jeito mesmo quando parece impossível. E quando as pessoas perguntavam a Rafael qual foi o melhor investimento de sua vida, ele sempre respondia a mesma coisa. Aqueles R$ 50 que gastei comprando flores de uma menina na feira. Foi o investimento que rendeu amor eterno, família verdadeira e propósito real. Não existe ação na bolsa que pague isso. E quando perguntavam a Carolina se ela se arrependia de algo, ela sempre sorria e dizia: "Só me arrependo de não ter cobrado R$ 200 por aquele buquê." Assim ele teria voltado na semana seguinte só para reclamar do preço. Eles riam juntos dessa piada interna que só eles entendiam completamente. Anos depois, quando Sofia cresceu e trouxe seu próprio namorado para conhecer os pais, ela contou a história deles com orgulho. "Meus pais provaram que amor de verdade não vê classes sociais, não liga para a conta bancária, não se importa com julgamentos. Vocês também podem ser felizes, mesmo vindo de lugares diferentes." E a história continuou inspirando. Geração após geração. Porque algumas histórias não morrem. Elas florescem, assim como as sementes que foram jogadas no dia do casamento, que agora eram árvores frondosas espalhadas pela cidade. Na feira de São Miguel, a barraca de flores onde tudo começou, virou um ponto de encontro para casais apaixonados. Diziam que quem comprasse flores ali e as desse para alguém com amor verdadeiro no coração, teria um relacionamento abençoado. Era superstição? Talvez. Mas em uma era cínica onde as pessoas paravam de acreditar em amor verdadeiro, onde relacionamentos eram descartáveis e amor era confundido com conveniência, a história de Rafael e Carolina era um farol de esperança. Provava que ainda existiam pessoas capazes de amar de verdade, de lutar pelo amor, de escolher o coração sobre a razão, de ver a pessoa além da superfície. E toda vez que alguém duvidava que esse tipo de amor ainda existia, bastava olhar para Rafael e Carolina, ainda de mãos dadas depois de décadas, ainda se olhando como no primeiro dia, ainda cultivando o jardim do amor que plantaram naquela feira. O milionário encontrou sua princesa não em um baile de gala, mas em uma feira livre. A menina pobre encontrou seu príncipe não em um conto de fadas, mas na vida real. E juntos construíram algo mais valioso que qualquer fortuna. Um amor que o tempo não corrói, que dificuldades não abalam, que julgamentos não destroem. Um amor que simplesmente é. Um amor que vive. Um amor que inspira. E essa, meus amigos, é a história de como um homem que tinha tudo descobriu que não tinha nada até encontrar uma menina que vendia flores. E de como uma menina que não tinha nada descobriu que tinha tudo quando encontrou um homem que viu além do dinheiro. Porque no fim das contas, a única coisa que realmente importa é amor. E Rafael e Carolina tinham isso em abundância. Fim. Epílogo. 30 anos depois, em uma manhã de sábado, um homem de cabelos grisalhos e uma mulher de cabelos brancos caminham de mãos dadas pela feira livre de São Miguel. Seus passos são mais lentos agora, mas seus olhos ainda brilham com o mesmo amor do primeiro dia. Eles param em frente à barraca de flores, agora administrada por sua neta, filha de Sofia. "Vovô, vovó, vieram ver a feira nova?" A menina de 16 anos pergunta animada. "Viemos relembrar velhos tempos." Rafael sorri, passando a mão pelas flores como fazia décadas atrás.
Carolina observa tudo com um sorriso nostálgico. Tantas memórias, tanto amor, tanta vida vivida. Vovó, é verdade que você e o vovô se conheceram aqui? A neta pergunta, já sabendo a resposta, mas sempre querendo ouvir de novo. É verdade, meu amor. Aqui nesta mesma barraca. Ele era um cliente chato que sempre voltava. Carolina brinca. Eu voltava porque a vendedora era linda demais para esquecer. Rafael rebate, fazendo Carolina corar como uma adolescente. Mesmo depois de tantos anos, ele ainda tinha esse efeito nela. Vocês ainda se amam, né? A neta pergunta com aquela inocência juvenil. Rafael olha profundamente nos olhos de Carolina e responde. Mais a cada dia. Como é que pode amar mais depois de tanto tempo? Carolina sorri, pegando a mão enrugada de Rafael. Porque amor verdadeiro não é uma vela que queima e apaga. É uma semente que você planta e cultiva. E quanto mais você cuida, mais ela cresce. Vocês cuidaram bem da sementinha de vocês então? Cuidamos, Rafael confirma. E ainda estamos cuidando. E vamos cuidar até o último dia. A neta abraça os dois emocionada. Eu quero um amor assim quando crescer. Você vai ter, minha querida, Carolina diz com certeza. Se você acreditar, se você não desistir, se você escolher o amor sempre, você vai ter. E enquanto caminham de volta pelo mesmo caminho que percorreram milhares de vezes, Rafael e Carolina olham um para o outro e não precisam dizer nada. Seus olhos dizem tudo. Valeu a pena. Cada segundo. Eu te amo. Eu te amo mais. Impossível. E assim, de mãos dadas, eles continuam sua jornada. Uma jornada que começou improvavelmente em uma feira livre, entre flores e esperança, e que continua até hoje. Porque histórias de amor verdadeiro não têm fim. Elas apenas continuam florescendo, para sempre. Grotescamente com um ambiente simples, ele estava prestes a desistir.